Bom dia, minhas amadas, tudo bem com vocês? Então, hoje faremos a leitura do dia 14 de 365 dias. Vamos então, leremos agora no livro de Gênesis, capítulo 30 até o capítulo 31, verso 16. Quando Raquel via que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes a sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, engravidou e deu à luz ao segundo filho de Jacó. Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: Afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita de trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: Você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: Ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Essa noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, e ela ficou grávida e deu à luz a um quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Isacar. Eli engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe deu o nome de Ná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao seu filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de quanta maneira eu o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar
foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: você não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e manchadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor poderá considerá-la como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas, naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficasse prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Jacó ouviu os comentários do filho de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e da sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que, com todo o meu empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo que tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade
de que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Agora leremos Mateus, capítulo 10, do verso de 1 a 23. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 discípulos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, pregue que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles o entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupe quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é que fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Agora leremos no livro de Salmos, capítulo 12, verso de 1 a 8. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte de todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardará, tu nos livrará dessa geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Agora leremos Provérbios, capítulo 3, versos de 13 a 15. Feliz é quem acha sabedoria.
Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que todo o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que todo o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Que tenham um bom dia, minhas irmãs. Eu sou Suzy, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde.